eu aviso. Você pensando para com o carro agora, nossa. Não, meu, quando você for trocar o outro, foi lá no carro. Mas assim, você tem que... A mão, já vai o dedo no botão, fica ligado. Na sua cor. Não sei. Ouça agora uma mensagem que vai edificar a sua vida. Povo de Deus, a paz de Jesus, quem vos fala é Jefferson. Graças a Deus, mais um programa que o Senhor nos concede juntamente com os irmãos aqui. Desde já quero dar um aviso para os irmãos ouvintes, que nesse dia 24, domingo, a partir das 8 horas, ali na IPDA, na Igreja Pentecostal Deus e Amor, situada ali na Avenida Florestal, número 58, haverá uma grande concentração Manhã com Deus, onde estará ministrando a poderosa palavra nosso pastor Ramon, homem de Deus ali. Convido os irmãos para estarem conosco, adorando o nome do Santo do Senhor. Também gostaria de estar mandando um abraço para o nosso irmão Délio do Morubá, missionário Dilson, também o nosso amigo empresário Jamil, ali no Itaputera. Que Deus venha abençoar a vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Vamos entrar na palavra do Senhor, nesta noite. Se conta no livro de Isaías, o capítulo 37, no seu versículo 14 em diante. É um pouquinho extensa, que os irmãos prestem atenção nesta noite, que o Senhor tem a falar conosco. Isaías capítulo 37 diz assim: a oração de Ezequias. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias a estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu que estás sentado sobre os querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina ao Senhor o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, teus olhos e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria têm assolado todos os países e suas terras, e lançando no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, mas obras de mão de homens, madeira e pedra, por isso destruíram. Agora, pois, ó Senhor Deus, nos livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Amém? Essa é uma passagem bastante interessante no livro de Isaías, que vai falar acerca do reinado de Ezequias. A Bíblia diz que o rei da Síria, ele vinha assolando a todas as nações, e não tinha uma nação que pudesse parar ali o reinado do rei da Síria, que era Senaqueribe. Tinha até mesmo tomado a nação de Israel. Na época, quem era o rei se chamava Oséias. Tinha até mesmo tomado todas as nações. E Ezequias, ele pagava tributo a Senaqueribe, o rei da Síria. O problema é que o rei da Síria agora, ele vai achar que Ezequias agora vai se rebeliar contra ele, e ele vai fazer de tudo e vai tentar tomar Judá, ele vai tentar tomar Jerusalém. Sabendo disso, o rei Ezequias, ele vai fazer uma oração ao Senhor. Ele começa esta oração engrandecendo o nome do Senhor. Ele começa esta oração enaltecendo e exaltando o nome do Senhor. O Senhor vai ouvir a sua oração. Mesmo assim, o rei Senaqueribe, com suas mensagens, vai mandar mensageiros até Ezequias e vai falar com ele e vai perguntar a ele se confiaste no teu Deus, que outras horas perderam a batalha e ganhavam batalha, e desacreditando no poder do Senhor, porque muitas das vezes Judá perdia a batalha por sua desobediência, mas Judá sempre foi um povo de guerra, diferentemente de Israel. O povo de Israel era um povo que sempre colocava a fé em Cristo Jesus, e sempre o nosso Deus, ele batalhava por Israel, ele batalhava por Judá, mas Judá
por ser uma cidade fortificada, uma terra fortificada, ela entrava em batalha, entrava em guerra, e Deus entrava na peleja com eles. Israel já fazia diferente, o próprio Deus entrava na peleja de Israel, e Israel não lutava. Nós vemos isso em várias passagens da Bíblia. Josué, né, quando ele vai rodear a cidade por 7 dias a mando do nosso Deus, no 7º dia vai tocar a trombeta, sem derramar um sangue, os muros caem ao chão. Nós vemos isso na Bíblia, né? Então, o rei Ezequias, ele faz esta oração confiando no Deus de Judá, no nosso Deus, o Deus de Israel, o nosso Deus que é o único Deus. Senaqueribe, ele vinha assolando todas as nações, e isso causou um certo medo ao rei Ezequias. E ele vai orar ao Senhor. E Senaqueribe, ele vai afrontar não somente a Ezequias, mas sim o Deus que Ezequias servia. E no decorrer disso, agora ele vai colocar suas vestes de pano de saco, que era um costume dos reis se humilhar perante o Deus, e ele vai pegar e jogar cinza nas suas cabeças, em simbologia da sua humilhação perante o Senhor, sua dependência diante do Senhor. Diante disso, agora, o profeta Isaías vai ser enviado por Deus, e vai dizer para ele não se preocupar, que vai entregar o rei da Síria às suas mãos. Então o rei da Síria se prepara todo o seu exército, e vai tentar invadir Judá. A Bíblia diz que quando ele tenta invadir Judá, em uma noite só, 185 mil assírios são derrotados, através de uma oração do rei Ezequias, que o Senhor ouviu. 185 mil do exército, e Senaqueribe agora ele volta para a sua terra, somente ele vivo, e lá são ele mesmo, os próprios filhos deles o matam. O que eu quero dizer com isso, que o Espírito Santo traz ao nosso entendimento, traz hoje ao nosso entendimento o poder de uma oração na vida de um homem e de uma mulher de Deus, o poder da oração na vida de quem se dobra diante do Senhor. O próprio rei Ezequias vai adoecer mais à frente, depois que o Senhor der esta grande vitória a ele. E mais uma vez ele vai fazer uma oração, só que dessa vez ele vai fazer uma oração de conserto. É o que nós precisamos hoje. Nós precisamos fazer uma oração de humilhação, porque nós somos dependentes do nosso Deus. Foi através da oração, da humilhação, que o Senhor veio e enviou um anjo só e destruiu 185 mil assírios de uma noite. A Bíblia diz que ao amanhecer já eram como mortos. Todos eles, 185 mil soldados, já eram como mortos. Sobrou somente o rei da Síria, e ali os seus próprios filhos, ao voltar para a sua terra, o mataram. Agora o rei Ezequias, ele vai adoecer no capítulo 38, e a Bíblia diz que ele vai ficar doente, e ele vai orar ao Senhor e fazer uma outra oração. A oração na vida de um homem, de uma mulher, ela é muito importante. Se você não tem orado, a partir de hoje começa a orar, comece a colocar diante do Senhor, se humilhar diante do Senhor. Agora ele vai fazer uma oração de reconhecimento dos seus atos. Ele vai dizer: Senhor, no seu capítulo 38, o que eu fiz perante o Senhor, destruí os altares que outra hora estavam em pé, destruí os altares, destruí todos os incensos que eram queimados a outros deuses. Lembra-te, ó Deus, de mim, de todos os feitos que eu fiz quando eu assumi este reinado. Então o Senhor vai olhar para Ezequias, ele vai olhar para a sua oração, e quando o profeta Isaías chega até Ezequias e diz: põe a sua casa em ordem, ele não queria dizer uma casa física, mas sim uma casa espiritual. Então, de certo, a casa de Ezequias espiritual estava destruída, a vida de Ezequias espiritualmente estava abalada e destruída. Ainda que o Senhor dera a vitória a ele, eu creio que ele se ensoberbeceu, e ali entrou uma doença no seu coração, na sua alma, ou também no seu corpo, e essa doença era para a morte. E ainda mesmo o profeta Isaías vai profetizar e vai dizer que o Senhor diz: põe a tua casa em ordem, que não viverás, mas morrerás. Antes mesmo de ele sair do pátio, o rei Ezequias, ele faz esta oração, uma oração de humilhação, uma oração de reconhecimento de Deus, a dependência de tudo aquilo que andou. Talvez você na sua casa, você está abatido, abalado, entristecido, você não consegue fazer uma oração diante do Senhor, mas a oração que nós devemos fazer é se humilhar, depender, somos dependentes do nosso Deus. Uma oração, ela tem um poder tremendo no mundo espiritual, no mundo físico, ela tem um poder. Jesus deixou um ensinamento para nós de diversas vezes, todos os milagres, por várias vezes que ele fazia milagre, ele subia ao monte,
ele subia ao monte, assim, ele fazia um milagre acontecer, ele se voltava para a oração. A nossa vida ela tem que ser regada debaixo de oração. A nossa vida, para nós vencermos as lutas do que estamos vivendo hoje em dia, somente oração. Se você não está orando, passa a orar. E a oração não é somente dobrar o joelho, a oração é um diálogo com Deus, independentemente de onde você estiver, independentemente de onde o seu local de trabalho. Você pode levar os seus pensamentos ao Senhor. Você pode conversar, porque diálogo é uma conversa com Deus. Uma oração é uma conversa com Deus. E para nós podermos chegar até a Deus, precisamos falar com o nosso Deus. Ele precisa ouvir. Então Ezequias agora ele vai se virar para a parede e ele vai fazer esta oração. O que restou para Ezequias depois desta profecia são 4 paredes. Talvez você está numa situação difícil, uma situação tão complicada que resta para você 4 paredes. E nessas 4 paredes não há solução. A solução é orar ao nosso Deus. A nossa solução é clamar ao nosso Deus. Uma noite anterior, uns dias anteriores, 185 mil foram destruídos. 185 mil assírios, inimigos de Judá, foram destruídos por Deus, através de um anjo só. Olha o que o poder da oração tem. Agora o rei Ezequias se volta para a parede, e quando ele se volta para a parede, ele faz esta oração: Senhor, lembra-te de mim, dos feitos, das ordenanças que o Senhor me deu, dos mandamentos que eu segui. Uma oração de humilhação, de se humilhar perante o nosso Deus. Isso é o que nós devemos e precisamos fazer, esta oração. Nós dependemos dessa oração. Ezequiel capítulo 36, a Bíblia diz que o povo de Israel andava e se contaminava como uma prostituta devido aos seus pecados. No capítulo 37 a gente vê muitos pregadores pregando ali, e é uma bênção, eu gosto mesmo de ouvir, mas vai falar acerca do vale de ossos secos. Ali estavam muitos com uma visão, como ossos secos, mortos, pessoas mortas, como que sem vida, sem fôlego, aonde o profeta estava rodando por fora aos vales, e Deus vai colocar ele dentro do vale, sem pisar nos ossos. É interessante que eu vou chegar lá, é interessante que Deus vai mostrar esta visão a Ezequiel, e vai mostrar a Ezequiel ali a morte espiritual que estava aquela nação. Mas para não chegar à morte espiritual, se aquele povo estivesse em oração, se aquele povo estivesse na obediência, eles não estariam naquele vale de osso seco, eles não estariam mortos, eles não estariam como ossos secos. Precisou o quê? Precisou passar por peleja, dificuldade, desobediência. Tantos profetas Deus tinha levantado no meio do povo de Israel e de Judá para profetizar acerca da obediência, acerca dos mandamentos, e ninguém queria ouvir. E através disso Deus permitiu o quê? O rei da Babilônia levar o povo a cativo. E a Bíblia no capítulo 36 de Ezequiel vai dizer que Israel se contaminou como uma prostituta, mas Deus diz que vai honrar não Israel pelo que Israel é, porque Israel estava com seus pecados, mas Deus vai honrar e vai tirar Israel, vai levantar a nação de Israel, porque ele fez uma aliança com o nome de Deus. E é isso que nós temos nesta terra. Temos o que? O nome de Deus. Quando o inimigo da nossa alma ele olha para nós, ele não vê um simples homem ou uma simples mulher quando você está em oração. Ele vê assim filho de Deus, ele vê servo do Deus Altíssimo, filho de Deus Pai. Ele não vê um homem, ele não vê um pastor Domingo Loser comum, ele não vê um pastor Ramon comum, ele não vê um Natão comum, mas ele vê assim, ali vai um filho do servo de Deus. E é esse o comprometimento que Deus tem na vida com aqueles que têm comprometimento com Ele. É isso que Deus tem, é um zelo, é um cuidado, é um amor. Mas para isso nós precisamos se achegar até a Deus. Ezequias, ele vai fazer a oração, ao mesmo tempo Deus vai mandar Isaías voltar e vai dar a ele acrescentar 15 anos a mais de vida, porque ele se humilhou, porque ele desceu na olaria de Jeová, porque ele acreditou naquilo que Deus tinha na vida dele, que era uma promessa,
que ele andou corretamente na presença do Senhor. Ele destruiu os altares que o pai dele levantou. Ele jogou por terra tudo aquilo que o pai dele, incensos queimados a deuses estranhos, ele jogou todos eles por terra e trouxe ao povo uma adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus de Judá, ao Deus de Israel. Ainda que aquela terra fosse assolada, as outras nações fossem assoladas, Senaqueribe não teve poder contra a oração. Ele não teve poder contra a oração de um homem, de uma mulher. Ele não tem poder, o inimigo não tem poder contra a nossa vida se nós colocarmos a nossa vida no altar e fechar as brechas para o Senhor. Nós precisamos fechar as brechas para que o inimigo não venha adentrar em nossa vida, no nosso lar. Nós precisamos fechar a brecha, porque nós já estamos perto da vida do nosso mestre. A qualquer momento pode chegar um arrebatamento. E a nossa vida, como é que está? Quando Isaías vai mandar o rei Ezequias colocar a sua vida no altar e consertar ela, o próprio Ezequias agora ele vai se olhar numa situação onde há somente 4 paredes. Mas ele vai se humilhar. Ele vai entrar naquelas 4 paredes que restou para ele, onde não tinha saída, onde não tinha solução. É isso que nós precisamos. Onde que você não vê solução, é onde que Deus quer que você ore. Onde que não tem solução para você ou para o homem, é onde Deus quer que nós chegamos até Ele, se humilhamos, onde nós se dobramos e reconhecemos que somente Deus pode fazer por nós, que somente Deus pode agir por nós. Somente o nosso mestre Jesus pode fazer por nós. Precisamos reconhecer, quem que confessar o meu filho diante do Pai, aquele ali tem o direito da vida eterna. Para que nós sejamos filhos de Deus, é necessário que nós reconhecemos que Deus é o nosso Pai. Se nós contamos uma mentira, a Bíblia diz que somos mentirosos, e quem conta a mentira é filho do diabo, não filho de Deus. Já pensou? É uma coisa simples. Parece simples, o mundo espiritual é muito real e ele é sensível, e a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é digna de toda aceitação. A Bíblia diz: se contarmos uma mentira, já não somos filhos de Deus, nós somos filhos do diabo. Cabe a mim e você nesta noite procurar colocar nossa vida no altar do Senhor e saber o que nós estamos fazendo da nossa vida, se nós queremos, o que nós queremos para a nossa vida, se queremos ser filho de Deus ou se queremos ser filho do diabo, ou se queremos servir a Deus ou se queremos servir ao diabo. A Bíblia diz que não podeis servir a 2 senhores, porque ou há de agradar um e odiar outro, ou o outro vai odiar um e agradar outro. Não podemos servir, não tem como água e óleo se misturar. E o que somente há na oração, que Deus pode tirar isso de nós e colocar um sentimento novo. João Batista ele pregava: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino de Deus, e produzir frutos de arrependimento. Esse fruto de arrependimento não quer dizer assim: pai, pequei, e voltar a praticar os velhos pecados, as velhas práticas. Frutos de arrependimento não é você pecar e sentir remorso, é sentir um arrependimento por amar a Deus acima de todas as coisas, por colocar Deus acima de todas as coisas, é saber que você pecou e não quer mais pecar. Jesus, nos seus milagres, ele sempre fazia os milagres. Quando ele perdoava os pecados, ele dizia: vai e não peques mais. Ele queria dizer assim: vai e não volte mais às suas velhas práticas. É a oração, nós só ganhamos isso através da oração. Nós só temos vitória, só tem vitória quem ora. Só tem vitória quem ora e coloca diante do Senhor os seus propósitos. Nesta noite eu gostaria de fazer uma oração com você. Eu gostaria que você colocasse a mão na sua enfermidade. Eu gostaria que você colocasse a mão onde você está sentindo dor. Eu gostaria de que você colocasse a mão na sua ferida. Se é a alma, coloque a mão no seu coração, que nós vamos fazer uma oração. E nós cremos no poder da oração. Nós cremos que o nosso Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e esperamos, em nome de Jesus. Coloque a mão na sua ferida, na sua dor, na sua enfermidade. Eu tenho a certeza que o Senhor vai te curar nessa noite. Vamos fazer uma breve oração em nome de Jesus Cristo. Eu deixo esta palavra para mim e para você. Que nós viemos se humilhar perante o nosso Deus e reconhecer que somente Ele é o nosso Deus. Que somente o Deus dos céus, o Deus de Israel, o Deus de Judá. Que o inimigo não tem poder quando nós temos uma vida de oração e consagração ao Senhor.
Muitos se dizem que credencial leva um homem para o céu. Muitos se dizem que um cargo eclesiástico leva para o céu. Mas apresenta, quando uma pessoa fica possessa, apresenta a sua credencial para esta pessoa possessa, ver se o inimigo vai sair da vida dele. Apresenta, e não ora não, mas apresenta esta credencial a esta pessoa que está enferma, ver se a enfermidade vai sair desta pessoa através de uma credencial. Não vai sair se nós não tivermos uma vida de oração, uma vida contínua de oração. Eu aprendi que ou nós mantemos a nossa vida na oração, ou nós aumentamos, nunca diminuímos a nossa oração. Vamos orar, coloca a mão na sua enfermidade em nome de Jesus Cristo. Ela vai sair em nome de Jesus Cristo nesta noite. Se você está com problema nos ossos, rins, se você está com problema na vista, precisa passar por alguma operação, nesta noite o Senhor te cura em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus eterno e santo, ó Pai, eu quero apresentar, meu Pai, cada ouvinte nesta hora, Senhor, meu Pai, que ouviu a Tua palavra. Pai querido, eu peço o Teu Espírito Santo que vai de encontro, ó Pai, a cada vida neste momento, vai de encontro, ó Pai, a cada ouvinte, Senhor. Esta pessoa que está com a mão na enfermidade agora, que está com a mão no coração, na cabeça, Pai querido, o Senhor contempla no meio de milhares e milhares, o Senhor conhece a voz e conhece a vida de cada um. Enfermidade, nós damos uma ordem agora, em nome de Jesus Cristo. O Senhor te destrói, sai desta vida agora em nome de Jesus Cristo. Enfermidade, nós te destruímos em nome de Jesus Cristo. Que haja cura em nome de Jesus. O Espírito Santo passa fogo do pé à cabeça agora nesta enfermidade, que este homem, esta mulher não venha sentir mais esta enfermidade bate e retirada agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai querido, Pai amado, eu entrego estas vidas em Tuas mãos, que esta enfermidade agora seja queimada pelo poder e na autoridade do Espírito Santo, que esta enfermidade agora venha cair por terra em nome de Jesus Cristo, seja arrancada, aniquilada e destruída em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba saúde nesta noite, receba saúde em nome de Jesus Cristo, e assim eu quero agradecer esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, e receba esta palavra da parte do Senhor, que eu guardo no meu coração, que vós também venha guardar no vosso coração, em nome de Jesus. Que Deus dê uma boa noite, em nome de Jesus Cristo, e amém, Jesus. Amém, meu pastor? Cansei. Publica agora. Cansei. Confessou que eu cansei. Eu segurei.